Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo de Vendedor. É o seguinte, o Papo de Vendedor está concorrendo ao prêmio de melhor podcast do Brasil na categoria Comunicação, Marketing e Vendas. E a gente precisa muito do seu apoio. E para você nos ajudar a ganhar essa competição, você vai clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo, que é o link da bolinha laranja. Você vai acessar o site, vai clicar no botão votar, vai realizar um rápido cadastro e depois você escolhe a categoria Comunicação, Marketing e Vendas e aí você clica em Papo de Vendedor e autentica o seu voto. Você tem que confirmar que você está votando nessa categoria do Papo de Vendedor. Menos de 30 segundos para você ajudar o nosso podcast a ser reconhecido. Lembrando que essa é uma competição feita por uma instituição muito séria e que sim, tanto eu quanto o Dani, a gente está muito engajado em ganhar essa competição. Precisamos do seu voto. Se você gosta do nosso conteúdo, se você acompanha o nosso trabalho, vencer essa competição é muito importante pra gente. Tamo junto? Então roda a vinheta, vamos começar o episódio. Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e hoje estamos começando mais um Zip, conversas francas com vendedores da vida real. Esse aqui é o quadro que eu trago sempre um vendedor ou uma vendedora para falar daquilo que ela faz no dia a dia. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre técnicas de vendas para você vender móveis planejados. E nós estamos aqui com Danilo. Danilo, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo. Olê, boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui com você. Para a galera poder te conhecer, Danilo, conta rapidamente quem é o Danilo, o que você faz, onde você trabalha e por que você está aqui no Papo de Vendedor, cara. Legal, Lê. Eu sou o Danilo, né? Já tenho um tempinho aí que trabalho com atendimento, já empreendi, já fiz um monte de coisa. Sou vendedor atualmente da Kitchens, móveis planejados, e trabalho no alto padrão. E é uma área que eu adoro, enfim, é uma delícia trabalhar com isso. Legal, cara. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que esse episódio aqui vai ser um episódio muito bacana, Danilo. Mas antes da gente começar, eu tenho um recadinho importante para você que está aí do outro lado. Sim, senhoras e senhores, estamos concorrendo ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil na categoria Comunicação, Marketing e Vendas. E eu quero convidar você que está aí do outro lado a nos ajudar a ganhar este prêmio. Esse prêmio é feito por uma instituição muito séria e é uma instituição que já está há muito tempo no mercado e faz muito sentido para a gente correr atrás desse prêmio. Então, se você quer nos ajudar, se você está vendo valor no nosso conteúdo, se você já acompanha o nosso trabalho, faz o seguinte. Tem um link aqui, né, na descrição desse podcast da bolinha laranja. Você vai clicar e você vai colocar o seu e-mail para você iniciar o processo da votação. Por que tem que pôr o e-mail? Para evitar robô, né? Então tem que pôr o seu e-mail, vai um link no seu e-mail, você clica e cai no local de votação. Quando você chegar nesse local de votação, você vai procurar a categoria Comunicação, Marketing e Vendas, vai clicar em cima e vai selecionar o Papo de Vendedor e vai colocar finalizar a votação. É super tranquilo. Você vai levar 30 segundos, no máximo 40 segundos para você ajudar eu e Daniel Mestre levantáramos esse caneco. Esse prêmio é muito importante. A gente está muito engajado em ganhar, só que a gente só vai conseguir ganhar se você nos ajudar. Tamo junto? Danilo, começando o nosso episódio aqui, eu queria trazer a nossa primeira pergunta e eu queria entender, na sua visão, qual que é o processo de vendas de alguém que quer vender muito bem móveis planejados, cara? Legal, Lê. Na verdade, a gente tem duas vertentes, né? Tá, Porque no padrão que a gente acaba atuando, muitas vezes a gente tem um especificador, que pode ser tá, o arquiteto, engenheiro, designer, decorador, como também você tem diretamente a busca do cliente.
tá? Então, eu acabo separando isso como dois processos distintos. Um onde a Tá, gente acaba visitando ativamente os especificadores, os profissionais, conversando, tá, explicando, enfim, mostrando a diferença dos nossos produtos e buscando o projeto ativamente com eles. tá, A segunda vertente é indo diretamente nos condomínios, indicação de cliente, captação ativa direto com o próprio cliente ou de repente com o engenheiro da obra, enfim. E daí o tá. processo é um pouco diferente. Muitas vezes o cliente já tem todo o detalhamento de imóveis, você acaba, depois que você conversou com o cliente, acertou com ele, ele autorizou a gente fazer um orçamento, uma proposta, daí a gente busca o profissional que está trabalhando com ele, para pegar o Uhum, projeto com o profissional ou o cliente manda diretamente. Hoje, com o advento aí depois pós-pandemia, esse setor de obras e arquitetura tem muito arquiteto trabalhando remoto o Brasil inteiro. Então, muitas vezes tá. já peguei projeto de arquiteto em Foz do Iguaçu, Ô, né? louco! E a obra aqui na região que eu trabalho. Então, assim, o contato com o arquiteto sempre só telefone, de repente uma call. Tá. Então, tem muito isso, né? Não é mais aquela coisa, o cara trabalha só regionalmente, agora eles já estão expandindo. E isso também abre portas aí para conseguir atuação até fora do país, né? Então isso é bem legal. Que interessante. Então você tá comentando aqui, para ver se eu entendi, você tem dois processos. Um, ele é o arquiteto, né? Isso, O que você chama de especificador. Então isso. você tem toda uma relação com esse especificador, que ela É, é uma relação diferente da relação que você tem com o cliente final. sim, sim. Quando a gente fala diretamente com os profissionais, a gente vai ter, de qualquer jeito, tem toda a negociação, os processos são idênticos. Você tem que vender a sua imagem, vender o seu produto primeiro para o Tá, arquiteto realmente falar assim, não, eu quero que minha obra seja feita por vocês. Né? E tá, daí ele vai ser uma força para chegar no cliente e falar, olha, tá aqui, eu tenho o fornecedor A, B e C, eu acho que pela proposta, pelo produto, o fornecedor A vai ser melhor. E daí, ao mesmo tá, tempo, a gente vai trabalhando em paralelo com o cliente, mostrando as diferenças. Então, tá. na É verdade, você tem dois, três clientes no processo inteiro, sendo que quem paga é um só, né? interessante, cara. E é muito bizarro porque o arquiteto, né? Quando você. Pô, quem é um amigo ouvinte que não conhece a Kittens ela tá posicionada hoje como uma marca super premium, né? Exato. Eu não sei, Danilo, hoje qual que é a média do investimento no que um cliente final faz para mobiliar a sua casa com a Kittens? Olha, Só para dar uma referência para o amigo ouvinte, assim. então, na verdade, a referência, ela é meio, assim, se a gente fizer um projeto, digamos, um projeto bem assertivo, um pouco mais Tá, econômico, enfim, a gente está falando uma casa de 300 metros quadrados, pelo menos aí uns 550 mil. tá. Então, ó, o Tá? amigo ouvinte, só para entender, ó, o Danilo falou assim, uma casa de 300 metros quadrados, né? E ele falou o valor do investimento na parte de imóveis planejados, né? Sim, Então, a Kitchen está posicionada nesse mercado. E uma das coisas que esse mercado tem é a força do especificador. Então, o arquiteto que desenha casas de 300, 400, 500 metros, ele tem um nível de relacionamento, né, Danilo, com o cliente, ou seja, o dono da casa, é extremamente. é uma intimidade, e aí ele fala assim, olha, eu acredito que o meu projeto ele vai ser melhor entregue para você pela Kitchens, né? Exato. A gente Então, tem, ele direciona, né, cara? nós temos até arquitetos que ele vira e fala assim: eu estou orçando a casa do meu cliente, porém, eu faço como se a casa fosse para mim. Olha aí. Então, ele chega e ele define para o cliente o que ele quer, como ele quer, né, nos mínimos detalhes. Né? E é Coisas que engraçado que o cliente aceita, né, cara? Isso que é o engraçado. o Porque. cliente nesse padrão, exatamente, ele está pagando para o arquiteto resolver tudo e muitas vezes ele não quer estar preocupado ali em ver as nuances. Ele simplesmente É, ele quer que o arquiteto resolva tudo. exatamente, Ele vai exatamente. entrar, na verdade, na Aí, negociação e no preço.
É, Chega no aí você pega finzinho. um cliente menor, né? Sei lá, uma obra menor ali, sei lá, de 100 metros e tudo mais, é o cara que vai querer participar de tudo, ele vai querer ver a cor da penteadeira, ele quer saber da cor no fundo da gaveta, né? Tipo, o nível de detalhe é muito maior, E né? daí com o Então, arquiteto, não. Simplesmente assim, se você não seguir o projeto do arquiteto, o arquiteto já fica bravo com você. é Porque verdade. estou mudando o projeto dele. É. Né? Você tem que pedir autorização para o arquiteto, né? Exatamente. Até às vezes a gente vai analisar o projeto, às vezes encontra até algumas situações ergonômicas que não vai ficar bom no projeto. Já tem Tá. que ligar para o arquiteto, explicar, olha, em tal ambiente a gente olhou, estudou, viu isso, eu poderia alterar o seu projeto para fazer tal coisa para melhorar para o cliente. Então, tem todo esse, também, é o que eu te falo, a gente tem que vender o projeto para o arquiteto para depois conseguir chegar no cliente e vender para o cliente. Perfeito, Tem perfeito. casos É, dos arquitetos simplesmente não passarem nem os dados do cliente, nem o nome inteiro, porque eu tenho que lidar todo com o arquiteto, o cliente ele só entra para pagar. cara, que interessante, né? O meu melhor amigo é arquiteto e ele faz, ele já tá nessa posição de casas, né, de alto padrão. Sim, E a gente conversa muito sobre isso. Ele me explica bastante coisa. Inclusive tem um papo de vendedor que a gente gravou com ele aqui porque ele também é aluno do programa de aceleração. Então bem, bem é legal. interessante. É. No E mercado aí você totalmente diferente, assim, do geral, né? é um mercado totalmente diferente do geral, exatamente. Porque, cara, se você tem um bom relacionamento com aquele arquiteto, ou, né, a chance dele te indicar para mais de um cliente durante aquele mês ou aquele semestre, aquele ano é muito grande, né? Então ele vira, óbvio que ele tem, né? Quando ele te indica, ele sabe que você não vai dar problema, que o cliente vai ficar satisfeito. Então é uma, é uma, é uma via de mão dupla, né? A gente não pode esquecer que quando a gente indica, né, Danilo, Você está pondo o a seu na gente reta. acaba. Exatamente, você está pondo o seu na reta. Então, se você não indica alguém que não vai dar problema, né? Ou seja, o cara vai fazer uma entrega impecável, pô, eu tô me valorizando também, né? Não é só o projeto, pô, é um conjunto de Tudo. tudo. E ainda a gente sabe que obra é uma coisa complicada. A obra vira e mexe, tem imprevisto, tem Uhum, adaptações que de repente o engenheiro tem que fazer por causa estrutural, e daí não vai bater com o projeto arquitetônico, enfim, sempre tem essas coisas. sempre tem. Infelizmente, não existe uma obra que você fala, nossa, não deu problema nenhum. Então, É, o próprio é. arquiteto, ele é especialista em muitas áreas, mas muitas vezes, Não. mesmo tendo esse grau de detalhe em móveis, a gente que trabalha com isso todo dia, a gente vê de uma outra forma, até a parte Aham, funcional, até a parte de durabilidade. Então, muitas vezes a gente acaba também auxiliando o arquiteto nessa criação. tá. Chegar ao ponto de alguns arquitetos que trabalham com a gente, de ele chegar e falar assim, olha, eu não consegui detalhar ainda o projeto, monte seu projeto e eu detalho em cima do seu. Tá. Então, tamanho grau que a gente conseguiu chegar de parceria e confiabilidade no trabalho de um e do outro. E é Olha aí aquilo, a que gente sabe interessante. que a gente vai, na verdade, resolver, vai ser um facilitador para ele de problemas. A gente vai Tá. trabalhar, como a gente tem processos muito bem definidos, então a gente não fica pulando etapa, toda parte é sempre tudo documentado, não tem nada de boca. Então tudo isso fica Tá. muito amarrado, qualquer decisão e qualquer mudança. Então até o arquiteto se protege com isso. E aí você tem o outro processo, porque eu entendo que são separados, né? Aqui você tem um. Quando a gente fala de processo, a gente está falando de funil de venda dentro do CRM. Então aqui Isso, o Danilo concentra uma parte, né, dos arquitetos ali que ele está prospectando, que ele está criando um relacionamento e tal. E aí você tem o cliente final, né? Que é o outro funil, né, Danilo? isso aí. Eu tenho dois funis, um funil para arquiteto e um funil para o cliente final. Daí o funil Tá. do cliente final é aquilo, ele já vai começar como? Ou pela captação, no PAP, lá na obra mesmo,
vai no condomínio, visita, viu a placa do arquiteto, entra, vai perguntar quem que é o cliente, vai buscar esse telefone do cliente, enfim, aquela coisa bem raiz mesmo, né? Porque você Tá, não consegue telefone de cliente tão fácil. Então, vai perfeito. conversar com o mestre de obras, vai ver se é possível ele fornecer o telefone, ou vai buscar se é na cidade, como eu trabalho aqui no interior, então todo mundo meio que conhece. Ah, é o Leandro. É o Leandro dos Supervendedores. Ah, então tá. Você tem o telefone dele? Não, não tenho, mas ó, é o Leandro. Você já tem uma referência de quem é. E daí você Aham. está buscando, "Ô, você conhece o Leandro dos Supervendedores? Até se achar. Até se achar e conseguir o contato do Leandro. Ou eu já cheguei a ponto de, ah, é o Leandro, ó, a empresa dele é em tal lugar. Aí você vai lá e vai bater na empresa para conversar com o cara. Que da hora, cara. E aí conseguiu a conexão. E consegue, vai conversando. Esse cliente Aham, que eu exemplifiquei, eu não cheguei a fechar, mas enfim, ele tá, conseguiu fazer todo o processo. Então, captou, ele mandou o projeto, daí fui lá, fiz a abordagem inicial antes de pegar o projeto, ele me mandou o projeto. Fizemos apresentações, inclusive nas lojas de São Paulo. Ele era um que médico, estava legal, num cara. congresso em São Paulo. Eu fui até a Kitchens de São Paulo para apresentar para ele, né? Tá, Aí um processo aí, acho que uns 4 meses aí nesse processo todo com ele. No final, o investimento acabou ficando acima do que ele desejava e ele tá, optou por outro fornecedor. Mas é um cliente entendi. ainda que até hoje manda Mas você mensagem. batalhou, né? Você É, batalhou. Tem tem muita gente, Danilo, que ia olhar a obra, se muito, né, o PAP na obra, aí ia chegar no máximo no mestre de obras, e o cara fala assim: olha, vai falar com o Leandro dos Supervendedores, aí o cara ia entrar no carro e eu falei assim: ah, não vou, mano, deixa quieto, não vou lá na empresa do cara, vou, né? Tinha muita é, gente que ia fazer isso, cara. Você foi lá, batalhou, orçamento, veio para São Paulo. Você tá em Rio Preto, né? isso, São José do Rio Preto. Quer Mas dizer, eu você rodou trabalho mais na 500 região. quilômetros. É, Não, você rodou 500 quilômetros para apresentar o projeto pro cara, certo? exatamente. Então, Não, meu, e assim, parabéns, na verdade, eu parabéns. fiquei em Rio Preto, essa obra era em Tá, Presidente Prudente, então eu já estava a 300 quilômetros da loja para atender esse tá. cara, e ainda fui atender ele em São Paulo. Então, Você é um cara que tem. Você batalha bastante. Eu acho que essa é uma das características de quem tem sucesso na profissão, né? Porque você ficar sentado na loja esperando o cliente entrar, você hum, concorda comigo que é difícil, cara? não, e assim, esse padrão que a gente atende, o cliente nem entra. Olha aí, ó. Eu não tenho cliente de porta, falar assim, veio um cliente, entrou na loja para conhecer a loja. Eu vou te falar que em 2 anos que eu estou na Kitchens, eu atendi 3 clientes assim. Tá. Então, Olha assim, só. o fluxo de cliente nosso ou vem de captação ativa na obra, ou vem que o arquiteto direcionou para a loja. Então, se eu ficar sentado na loja, esquece, eu não tenho projeto. Olha Então, aí, ó. assim, Tem que ir tô sem, minha atrás. carteira está seca de cliente. Eu tenho que visitar arquiteto, tenho que captar a obra direto nos condomínios e é aí que começa a formar carteira. Porque se eu esperar alguém Entendi. chegar, não chega. E aí, esses processos, eles são muito diferentes por causa do comportamento de cada público, dos arquitetos versus o cliente final, ou eles têm uma certa familiaridade um com o outro? Na verdade, o que vai mudar é como o cliente chegou. Mas você pega no Tá. processo realmente de vendas de imóveis planejados, ele vai seguir as mesmas etapas, né? Então você vai ter lá Uhum. o levantamento de necessidade com o cliente, ali você vai levantar exatamente o que o cliente quer, como que é o projeto, se ele, o quanto ele quer investir, né? Nesse momento de levantamento de necessidades, muitas vezes é onde você vai pegar o projeto arquitetônico, a planta, vai entender a casa do cara. Então tem Uhum. tudo isso que, independente da loja A, B ou C, kitchens, enfim, é igual. Você vai ter que Tá. sentar com o cliente, você vai ter que levantar necessidades, você vai ter que fazer um briefing muito bem feito, você vai ter que Tá. montar o projeto. Se você tiver um departamento de projetos, que é o nosso caso, eu vou ter que fazer o croquis para eles montarem o projeto, para depois voltar e eu fazer o orçamento e apresentar.
Em lojas Uhum. menores, não tem um departamento de projetos, então o próprio vendedor vai fazer o projeto no software, né, no Tá, Promob, que é, hoje quase todo mundo usa o Promob, então o vendedor vai sentar no Promob, vai fazer o projeto, depois vai apresentar a proposta, vai fazer a alteração. Então, no final, os processos são similares, tá. independente do padrão que a gente está atuando. O que acontece Certo. muitas vezes é o pessoal às vezes pula um pouco na parte de levantamento de necessidades, faz aquela meio batidão e vai, né? Uhum. Então, E falando de técnica de vendas, né? O que você costuma usar para vender móveis planejados, cara? cara, no levantamento de necessidades, a gente usa um pouco o Bunch, né? Dá para Tá? Ah, você tá entender, usando o Band. Legal. até para entender um pouco mais o tempo de obra, investimento do cara, o que ele precisa. Tá, Estou tentando colocar um pouco mais, algumas coisas do spin selling no meio, mas tá muitas bom. vezes, como eu não estou diretamente falando com o cliente final, eu não vou conseguir pegar algumas O nuances, mesmo efeito. né? Uhum. Então acaba fazendo um levantamento um pouco menos, no próprio levantamento, um pouco não tão rico quanto poderia ser, né? Tá. Porém, na apresentação da primeira apresentação de projeto, daí você consegue esmiuçar isso e realmente pegar as implicações, objeções, as dores do cliente, e daí você vai adequando o processo a partir daí. Legal, legal. Bom, para o amigo ouvinte que não está familiarizado, o Bunt ele é um framework criado pela IBM na década de 60, que são quatro letrinhas, né? B-A-N-T. B de budget, ou seja, você faz perguntas para descobrir se o cliente tem ou não o orçamento, né? O A de authority, ou seja, se é ele que fecha ou se ele tem que, por exemplo, conversar com a esposa, com o esposo, né, com o arquiteto. O N são as necessidades, né? Então você faz perguntas para descobrir essas necessidades. E o T, timeline, ou seja, o tempo que ele quer tomar essa decisão de comprar, né? Esse framework ele é utilizado bastante na qualificação, mas alguns modelos de negócio, como é o caso do Danilo, você consegue fazer o levantamento de necessidades usando o Band. Aí depois ele falou do Spin Selling. O Spin Selling é uma técnica já mais moderna, criada ali na década de 90 pelo Neil Heckman, e também são quatro palavrinhas, né? S de perguntas relacionadas à situação, ou seja, ele quer entender qual que é a situação do cliente para ele comprar ou não esse projeto, né? O P são os problemas que ele enfrenta, né, ao não comprar, principalmente. O I são as implicações, né, que é quando o vendedor ele faz perguntas que castigam um pouco o cliente, do tipo assim, pô, se você ficar demorando para tomar a decisão, você não vai passar o Natal na sua casa nova, porque tem o prazo de produção, prazo de entrega, prazo de instalação, quer dizer, né? Esse é um exemplo de implicação. E as perguntas de N, de necessidade de solução. O Spin é um framework, né, Danilo, mais para o B2B, né, para você poder escalar a venda dentro de empresas. Então, por isso que o Danilo fala, eu uso mais o Bunch porque cai melhor para dentro do modelo de negócios do Danilo, para quem vende móveis planejados, né, cara? É isso aí. Porque muitas vezes, até na parte de levantamento de dores, o cliente, Isso. por mais que ele, às vezes, ele é a primeira vez que ele está construindo. Então, ele não vai Tá. saber todas as implicações, todos os problemas que ele vai ter no decorrer da obra. E nesse É. no padrão que a gente atua, a gente fecha as obras normalmente a hora que está, meu, sem rebocar a parede. Por quê? Tá. Porque a gente vai fornecer os pontos de elétrica, de hidráulica, porque os eletros de alta performance, eles vão pedir algumas especificações diferentes, então você vai ter que posicionar o ponto diferente, né? O próprio Tá. móvel tem que ser diferente. Então, Tá. é aquela coisa, às vezes o cliente fala assim, ah, mas tá muito cedo para eu fechar minha obra. Ainda tá concretando a primeira laje, tá muito cedo. E normalmente é nesse período que a gente está fechando. Porque a hora É que ele isso já aí. tiver com as paredes rebocadas, ele já está me cobrando a planta de pontos, a planta de base.
para a obra não ter quebra-quebra. Então, muitas Perfeito. vezes, até para você mostrar isso para o cliente, o próprio cliente ele não percebeu a dor ainda da obra parar porque ele não tem ainda os pontos. Ou Aham. ficarem os pontos ali e ter que quebrar tudo de novo. Perfeito, cara. Né? Então, Perfeito. Retrabalho, dinheiro jogado no lixo, né? e acontece. Uma quebradeira é foda. Eu já construí 2 casas e sei o desafio que é essa etapa aí, cara. Muito bom, muito bom. E parte de fechamento, cara, como é que você gosta de fechar? Você é aquele cara mais agressivo? Você é um cara mais tranquilo? Como é que é o teu estilo de fechar negócio? Ah, eu sou um pouco mais tranquilo. Eu vou conduzindo o cliente, vou sentindo, né? Isso, Mas também não pode deixar isso. muito à vontade, porque senão também ele senta em cima e esquece, né? Aham, Então, aham. tem que ir trabalhando e aquilo. Como a gente acaba sendo poucos clientes trabalhados no próprio mês, Tá. então a gente acaba, na verdade, se moldando muito ao perfil do cliente em cada atendimento. Então, a gente Uhum. tem cliente que é muito mais sinestésico, então o cara quer ir na loja, quer conversar, quer sentir o móvel, abrir, e daí não é uma, duas vezes, é três, quatro. Daí você tem aquele cara que é pragmático, não quer saber de nada, só quer ver o preço no final. Aham. Daí você tem o pessoal mais analítico, e daí ele vai te questionar os mínimos detalhes do móvel e mesmo assim, mas quer ir lá ver, quer olhar e não consegue tomar decisão tão rápida. Então você não consegue chegar e falar assim, ah, eu vou fazer isso e isso. E funcionou. É uma coisa assim, você vai trabalhar um, dois clientes no mês, três no máximo, e pelo valor agregado, enfim, a gente vai trabalhando aí, né? Então acaba, Perfeito, não dá muito para. perfeito. Você vai ter que se moldar com o cara. Então vai ter cara que você vai chegar assim, ó, tá aqui o preço é esse, pronto. E E qual que daí, é o momento que você descobre o perfil dele, cara? Quando você tá na abordagem, como é que você descobre o perfil? normalmente você consegue perceber muito mais na apresentação. Na apresentação? É. Então a gente já fez Hum, a abordagem inicial, normalmente sempre é muito fria. Porque a gente está lidando com o pessoal, médico, empresário, o cara não tem muito tempo. Então na abordagem ele não te dá muita bola, não. É meio que, ó, tá aqui o tá, projeto, se acerta com o meu arquiteto lá e pronto. Daí tá. quando ele vai na loja para ver a apresentação, aí você apresenta o showroom, conversa, entende melhor como que ele atua, às vezes, ah, ele é médico. Mas, pô, quantas especialidades tem? Então, daí você chega, Hum, que legal, você é ginecologista, endócrino, enfim, daí você começa a, se- a realmente a criar conexão nesse momento. A hora que você está tá. no showroom, conversando, que daí a gente está falando de um atendimento de 4, 5 horas. Então, é quase uma hora só apresentando o showroom, mostrando característica. Daí começa a falar do projeto, começa a explicar para o cliente aqueles pontos de melhoria que a gente acabou fazendo, conversando com o arquiteto antes, mostrando Tá, a diferença. E daí você vai criando a conexão e vai sentindo, vai realmente conhecendo o perfil do cliente, identificando isso. entendi, entendi. Pô, faz sentido, né? E as principais objeções que você enfrenta, cara? Ah, vou te falar, boa parte das objeções, como eu atuo mais na região onde não tem a loja física, então já começa Tá. assim, ah, mas como que vai ser mesmo? Seu montador vai vir de Rio Preto para cá? Tipo, pô, é longe, mas Hum, e aí, vai vir? Né? Eu falei, ah, isso aham, pra gente é muito tranquilo, né? Porque nós somos loja de fábrica, então a gente atua o Brasil inteiro. Né? Então tá. não tem muito problema ter esse deslocamento. A gente atua muito mais na região, a nossa loja, muito mais na região do que em Rio Preto mesmo. Tá. Até um ano e meio atrás aí era meio equilibrado, 50-50. Hoje, o atual cenário, a região vendeu mais que o dobro do que a cidade de Rio Preto. Certo. Então, é aquilo. Essa é uma objeção primária, assim. Pô, mas vocês Tá. são de fora, como que você vai me atender? E depois, se eu Uhum. comprar, como der assistência técnica? Vocês vão vir? Vocês vão resolver? Vocês vão resolver? Então, isso É. daí é uma objeção que realmente sempre tem, né? Outra é aquilo, né? É garantia dos móveis.
né? Sempre, mas e a Tá. garantia disso? Você está oferecendo um móvel, está falando de altíssimo padrão, e a garantia? Como que é, como que não é? E a gente tem um processo Aham. até um pouco diferente, porque a garantia de móveis planejados, ela não é dada pela loja, pela franquia, né? Ela é dada pela fábrica. É uma Certo. fábrica que está lá no sul que vai dar garantia dos móveis. E nisso, Tá. o que que acontece? Ele emitiu a nota fiscal, ele está contando garantia, né? Então, dou Hum. a fábrica emitiu a nota fiscal, já está contando a garantia, Não é né? depois instalado. Exato. Então, às vezes o lojista vai lá, armazena no galpão dele 2, 3 meses e até Porque a chegar obra na atrasou. obra, a obra atrasa, enfim, tudo isso. Com a Kitchens, não. A nossa garantia ela só começa a contar no momento que o cliente começar a usar o móvel. Olha só. Então a gente monta, às vezes fica lá 6 meses montado, o móvel todo embalado. O cliente vai mudar daqui 3, 4, 5 meses. Quando ele mudar, a equipe vai, desembala o móvel, faz os ajustes finais e daí que o cliente assina o termo de garantia. Olha só, cara, que interessante. Então Interessante. são as coisas que agregam valor, que é diferente do que o mercado trabalha, né? Sim, sim, sim. Com certeza, com certeza. Interessante. Essa é uma boa forma de você contornar a objeção, né? Principalmente relacionada a preço, né? Ao valor do investimento, né? Exato. O É. preço é sempre assim, toda proposta que eu entro, depende com quem a gente está concorrendo, eu tô de 30 a 60% mais caro. É um desafio grande, hein, cara? No próprio briefing inicial com o cliente, eu já coloco, posiciono ele, ó, meu ticket médio de uma cozinha é 120 mil. Tá, Ó, ticket médio de um dormitório é 60 mil. tá. Então, para quê? Para hora que ele E aí, chegar aí, o em cima orçamento dessa nosso. qualificação, você já sente, né? Exato. Muitas vezes o cliente Se o fala, cara então, pular, em vez de fazer a casa inteira, vamos fazer só a cozinha? tá. É, porque vocês começaram focados em cozinha, né? É, É, até os hoje anos vocês, 2000 ali a gente fazia só cozinha. Tanto é que o nome da hoje vocês empresa é estão Kitchens migrando. por isso, né? Na verdade, é Tá. até uma história legal, porque inicialmente a gente vendia os eletros. Daí começou a fazer um Ah, projeto de cozinha para ambientar o eletro. entendi, E daí entendi. isso deu demanda e começou. A ideia Mas era. hoje, quando você faz uma cozinha, você já põe os elétrons também ou não? Não, hoje a gente não comercializa mais eletro, Tá. né? Porque por causa de importação, assistência técnica, daí acabou ficando um pouquinho. Começou a criar uma burocracia muito grande e daí a empresa decidiu não importar mais os eletros, Tá, né? Então a gente hoje só mexe realmente com móveis. tá. E daí Muito lá para bom. os anos 2000, eu falei assim, vou começar a fazer tudo e hoje a gente atende a casa inteira, né? Mas ainda está muito Pô, estigmatizado, principalmente com os arquitetos antigos, que kitchens é tá. cozinha. É verdade. Até por causa do nome da empresa, né? Exato. É, eu tava conversando com esse meu amigo, né? A gente, pô, almoçou esse final de semana. E aí eu tava falando, pô, vou gravar e tal, com o Danilo, trabalha na Kitchens e tal. E ele falou assim, nossa, cara, eu já vi muito projeto de cozinha, né? E aí a casa inteira era outra marca, né? Sim. É, mas ele falou que eram projetos mais antigos mesmo. Ele falou que até porque na cidade que ele tá na cidade de Sorocaba, na cidade dele tem uma unidade da Kitchens, então Tem. eu já vi já, então é bem legal, cara, bem legal. Muito bom. E Danilo, falando um pouco da parte de comportamento, de mentalidade, né? O que você acha que um vendedor de imóveis planejados ele tem que desenvolver ou ele tem que se preocupar para ele alcançar alta performance, cara? Cara, acho que a primeira coisa, independente do regime dele, se é CLT, se é PJ, enfim, Tá. eu tenho uma coisa assim, eu sou CLT, mas eu encaro que Uhum. eu sou a minha empresa. Isto é, eu Uhum. sou comercial. Quanto mais eu trabalhar, mais eu vou vender, mais eu vou faturar.
Perfeito. Então, acho que a primeira coisa é isso, não é aquela coisa, eu tô aqui, vou ficar sentado aqui na minha mesa, vai pingar meu salário e tá tudo certo. A gente sabe que vendedor vive de comissão, né? Exatamente. É onde vem a porrada, né? Então, quanto mais clientes eu atender, quanto melhor eu fizer meu planejamento, meu atendimento, mais chance de vender eu tenho. Tá, Então, acho que a primeira coisa é isso, focar no realmente em produzir mais para você ganhar mais também, né? tá. E é o que você falou, pô, você vai atrás, corre, não sei o quê. Exatamente com essa postura. Porque se eu Uhum. não for atrás, ninguém vai trazer o cliente para mim. Realmente você Exato. tem que buscar ativamente, tem que ir atrás, tem que batalhar, tem que captar obra, enfim, é isso. Você tem que parar de ficar lamentando que a economia está ruim, que não tem cliente, e ir atrás do cliente. Obra Perfeito. tem, construção tem, reforma tem. Então, assim, alguém está vendendo para esses caras. Então, Uhum. tá eles e vamos tentar vender para ele também. Perfeito, perfeito. Você que faz muito PAP, né? O que não é normal para quem trabalha com móveis planejados, né? O que você Sim. acha quais são os comportamentos que você acha que o vendedor tem que ter para adotar essa estratégia de prospecção, cara? Cara, a primeira coisa, ele tem que investigar. Investigar. Porque o nome do cliente até você consegue, mas o contato dele não chega fácil. Então, realmente, você vai ter que Aham, investigar, vai ter que saber quem que é o cara. Então, tem todo um planejamento de buscar para tentar saber quem que é o cliente, né? tá. E daí você tem N fatores, né? Então, você consegue pelo arquiteto. Às vezes, você fala assim, como o nosso público ele vai orçar os eletros de padrão alto, então você vai na loja que vende eletro e começa a conversar, por acaso, vai criar relacionamento com esse pessoal. São fornecedores do Uhum, mesmo cliente que entram em etapas distintas da obra tá. e você vai tentar buscar essa informação. Então, loja de piso, porcelanato de alto padrão. Legal, é o mesmo cara que entra na obra comigo. Então, é o Perfeito. mesmo cliente. Então, se de repente ele não estiver na loja A, ele vai estar na loja B ou na C. Até porque você não tem Uhum, tanta opção assim. aham, Então é isso, é desenvolver relacionamento na cidade que você está atuando para conseguir buscar essas informações. entendi. Através desse relacionamento eu consegui de indicação de projeto do vendedor que vende, está orçando eletro. Olha só, Ele, Danilo, ó, tá aqui, ó, tem fulano, beltrano e ciclano aqui que está orçando aqui, e o projeto deles é legal e acho que caberia encaixa. legal uma kitchens. Ó, Uhum. tá aqui o telefone deles, fala que eu que indiquei. Olha que legal, cara. Então você vai tentando criar estratégias para realmente buscar o cliente, né? Mas eu acho que a principal mentalidade cara, resiliência. Você vai Uhum, tomar um monte de não e dois sims. tá. Então você tem que ser resiliente em aguentar essas porradas e também não desistir, ir ativamente atrás das coisas para conseguir realmente buscar o cliente, enfim. E muitas vezes o cliente vai fazer, não quero, quer corpo mole, você vai ter que ter a resiliência e a cadência de mandar follow-up para ele, ligar, conversar, enfim, sempre manter esse cliente o mais quente na carteira possível, né? Exatamente, exatamente. Cara, você tem que ser muito resiliente, né? Você não pode se preocupar com o não ali, você não pode se preocupar com essa resistência, tem que entender que faz parte do jogo, né? Faz parte da atividade e tem que desenvolver uma casca grossa, né, Danilo? Exatamente. É bem isso mesmo. Logo que eu comecei, meu Deus, vai, capta a obra, não sei o quê, e o cliente te ignorava, não conseguia contato, o arquiteto não te atendia. Nossa, e bate na porta do arquiteto, que ele não agenda. Você liga para o arquiteto, não, vou te passar aqui para minha assistente. Uhum. Então eu queria ver uma reunião com o arquiteto. Então tá tudo cheio, não tem. Não... a Olha gente tá. só, Vou deixar seu contato aqui, a gente tá sem obra nesse seu perfil. E te ignora. não dá Desce, espaço, né?
E daí é aquilo, é na cara dura mesmo, e bate lá, oi, tudo bem? Tava aqui do lado, vim te fazer uma visita. Se o cara não tá com o cliente, ele te atende, daí conversa, e daí como é, vai criando relacionamento, né? Como o Exatamente, vai se conectando de verdade, né? Exato. Mas é bem isso, acho que Legal. a palavra X é resiliência, cara. Vai tomar muita Resiliência. porrada. Resiliência, cara. E eu tenho visto também a importância da inteligência emocional, né? Você conseguir ser uma pessoa emocionalmente bem resolvida ou bem resolvido, né? Você conseguir interpretar, por exemplo, uma objeção dessa, do tipo, estamos sem tempo. É você não levar para o lado pessoal, você levar para o lado profissional. Tá sem tempo hoje, mas amanhã pode ser que esteja com tempo. É você se predispor a passar lá. Pô, tava aqui do lado, resolvi parar. Né? Exatamente. Você precisa. O que a gente chama de cara de pau, né? Na verdade, é inteligência emocional aplicada a vendas. Né? É você conseguir ser mais fluido, você ser mais. Você ir conforme o movimento do cliente sem sentar na sua posição e falar assim, não, eu só se a pessoa vir aqui e tal. Então, Outro eu dia, acho que esse é um dos. Hã? isso que você está falando é muito importante. Outro dia eu estava vendo, estava escutando o podcast, acho que do Paulo, que trabalha no agronegócio, faz alguns 2, 3 semanas. Ele É o falou, Marco Lopes. Marco Marco Lopes. Lopes, de É isso aí. ir ativamente nas fazendas. Ele falou, ó, tem Exatamente. lugar que você tem que ir, tem lugar que você tem que agendar, enfim, é a mesma coisa. Só que uma É, coisa que ele falou que eu achei muito engraçado, assim, e muito, muito da minha realidade. tá. Pro arquiteto, a visita tem que ser surpresa, mas para mim Olha não. só. Eu tenho que me planejar que eu vou visitar aquele cara, mesmo que ele não esteja Perfeito. esperando. O máximo que pode acontecer, ele tá ocupado, tá com um cliente, ele não poder te atender, né? Mas ele já Pô, sabe aí que vem a você foi lá. resiliência. Mas daí E ele aí sabe, vem a ele já resiliência, veio. né? É. É. E daí você já E usa você. o gancho, né? Então, putz, eu visitei o arquiteto X e ele não me atendeu, eu vou ligar depois no dia seguinte. Ô, Leandrão, tudo bem? Eu passei aí no seu escritório e tal. Vamos ver se a gente consegue agendar uma reunião. E daí ele já fica Boa. já preocupado assim, puto, o cara veio, já não atendi ele. Não, vou atender, vai. Às vezes, essa semana eu não posso ver, me liga na outra. E daí você vai mantendo, né? Então, CRM é Aham. importante aí para você realmente marcar as próximas tarefas, né? É Porque isso aí. guardar na cabeça não tem nem como. E Danilo, cara, você está participando da turma 9 do programa de aceleração, né? E, Sim. cara, como é que tá sendo essa experiência para você? O que que você tá achando? Conta pra gente aí, meu. Cara, é interessante, porque muitas coisas assim, você começa a entender que o vender não é. Tem que ter estratégia, tem que ter planejamento, não é simplesmente, vai reagindo conforme as coisas vão acontecendo, né? Boa. Então, isso é uma coisa que eu percebi. Com o treinamento, você consegue identificar realmente, definir bem o seu processo. Todo mundo sabe o seu Tá. processo, mas se você não põe no papel, acaba ficando aquela coisa meio empírica e você vai reagindo conforme o andar a evolução da proposta vai indo, né? O cliente Uhum. vai, você captou o cliente, vai. Mas na hora que você define muito bem o processo, você já Hum. sabe que tem que fazer aquilo. E daí você Uhum. começa a se planejar muito melhor para as reuniões, para atender o cliente, como você vai atender. Então, isso é fundamental. Tá. Eu achei fundamental para mim, foi muito legal isso. Show. E as aulas comportamentais, eu acho que também, cara, é o que faz virar um pouco a chave. Falar assim, ó, meu, não adianta você ficar só reclamando. Não adianta você falar, o cliente não fechou. Você não é você que fecha, entendeu? Você tem que fazer a sua parte. Uhum. Fazendo a sua parte, Uhum. cumprindo os acordos, o que foi conversado com o cliente, tendo toda a organização de processos, CRM, enfim, você, a sua chance de fechamento é melhora. Então, se a gente pegar aqui nesses últimos 6 meses, 5 meses, eu Tá. estou conseguindo ter uma regularidade de fechamento de contrato todos esses meses. Olha que legal, cara. Parabéns. Obrigado, obrigado. Parabéns. Parabéns. Legal. Então, na verdade, E, até agradecer vocês
por todo o conhecimento e estrutura que vocês estão dando com o programa também, né? É. Eu lembro que você foi um dos alunos, né, que eu percebi que mais aproveitou o encontro de processo comercial. O seu processo foi um dos melhores desenhados na turma, né? Tanto que, pô, você tá Sério? aqui. Legal. E eu achei curioso porque você não participou do workshop, você tinha atendimento no sábado, né? Esse workshop, como ele é mais extenso, a gente acaba colocando esse workshop para sábado, porque dá mais tempo de atender todo mundo e tudo mais. Eu achei muito legal o fato de você ter desenhado, a gente separou, né? Arquiteto, Isso. indicador de cliente final, eu fui analisando, porque quem está nos ouvindo, um dos segredos do programa de aceleração é essa construção do processo. Essa construir o processo que traz essa clareza que o Dan estava comentando agora. Né? Ele consegue, o vendedor consegue enxergar exatamente, pô, qual é a etapa que ele está, o que ele tem que fazer para avançar de etapa, qual é a fonte, qual é a campanha que gera mais demanda, que gera mais lead, né? Então é bem legal, eu até queria te dar esse feedback, cara. Foi um dos melhores processos criados até hoje, cara. Ah, obrigado mesmo, cara. Fico Ah, orgulhoso, né? Que realmente parabéns. eu não consegui participar da aula, estava com atendimento de cliente, daí eu falei, Uhum. putz, era a aula que eu queria mais assistir, eu falei, que droga, não vou conseguir tirar dúvida ao vivo ali, né? Daí fui É. assistir, até demorei quase uma semana e meia para conseguir me organizar, olhar, assistir a aula gravada e Uhum. sentar para Uhum. realmente fazer o processo. E daí Uhum. foi muito legal, mandei para você, você falou, olha, eu acho que está faltando isso, o que que você acha de implementar mais essa etapa? E, na Uhum. verdade, em cima disso, eu montei meu CRM, É né? isso aí, Então, cara. É isso realmente, aí. isso me deu uma clareza no processo muito boa, foi muito legal. Você tá usando qual CRM? Eu acabei contratando o RD Station. Tá. E aí você Inicialmente, colocou todo o seu inicialmente eu processo peguei a dentro dele. parte grátis, mas aí não dava para editar nada, né? Daí eu falei, ah, não, não dá. Aí eu falei, ah, o Aham. valor é baixo, vamos assinar isso aí, eu preciso organizar de E alguma forma isso. dentro da empresa só você usa. Só eu. Tá. E aí nos últimos 5 meses são 5 meses de meta batida. Na verdade, é aquilo aqui, putz, como A os sua meta é projetos, anual, né? minha meta é anual, é. Eu Tá. Mas você tá tô, dentro da meta. eu tô, na verdade, faltando 20% da minha meta anual. Puta, animal, cara. Vai, meio do ano ali, indo pra, né? Passando aqui, agora estamos em agosto, você já tá faltando 20%, você tá muito dentro da meta, cara. Parabéns. Nossa É, meta, minha meta atual tá quase 3 milhões, 2.900. Eu tô tá. com 2 milhões e quase 2.200. Pô, Faltando sensacional. 700 mil, tá Parabéns. faltando um projeto pra fechar. E vai bater que eu tenho certeza. Mas a pergunta é, né, e óbvio, né? Os outros vendedores que você conhece, que de repente não estão usando o CRM, não tem processo, não tem essa gana, né, por desenvolver. Como é que eles estão? Ah, no geral, nossa loja está super bem. A gente está indo legal, mas eu acabo observando que quando você não tem um CRM para organizar as coisas, acaba passando. Ah, esqueceu de fazer follow-up no cliente. Ah, o cliente Hum, de repente poderia fechar daqui 2, 3 meses. Chega no 2, 3 meses, você nem fez o projeto. olha só, Ficou perdido na mesa. olha só. Então, Quer assim, dizer, o resultado tá bom, mas poderia ser maior, né? exato. E aí eu não tô falando Péssima da loja. organização. O, E o não que é eu a quero loja, é mostrar. realmente o vendedor. É o que eu te falei. Se o Exatamente, vendedor fala exatamente. assim, eu sou a minha empresa aqui dentro, ele vai buscar recurso para ele se aprimorar e vender mais. E o que eu tô falando não é sobre a loja em si, de forma nenhuma. Até porque vai ter muita gente que vai ouvir o seu episódio, vai assistir o teu episódio, e que, cara, mora em outro estado, trabalha em outra marca, às vezes é marceneiro, tá tudo bem. O ponto é você que está nos assistindo ter essa percepção de que você precisa ter o seu processo, você precisa ter o seu CRM, você precisa ter essa mentalidade
que o Danilo tá trazendo. Ele tá falando, cara, eu sou a minha empresa, então eu me organizo, eu vou lá e faço, e por isso que ele tá com resultado aí super bacana, né? E aí Isso eu aí. queria te fazer uma pergunta. ah, por que que você, o que que te chamou a atenção no programa de aceleração? Por que que você optou por fazer o programa de aceleração? E vamos ser sinceros, tem muitos treinamentos de vendas, né, espalhados, né, online, gravado, presencial. Por que que você escolheu o programa de aceleração, Danilo? Então, foi um processo até engraçado, porque ano passado para mim foi um ano bem difícil, porque eu estava Tá. formando carteira, Uhum. estava vindo de outro setor, né? Então, assim, e eu já tive uma loja de imóveis planejados no passado, Tá. e o processo era muito diferente. Na verdade, assim, né? Não é que o processo era diferente, a gente não tinha clareza no processo, a verdade é mais essa. Uhum. E a Kitchens, ela tem processos muito bem definidos em cada etapa. Certo. Então, por exemplo, eu vou fazer o projeto inicial, eu tenho que fazer medição, eu tenho que fazer o croquis, eu tenho que mandar para o setor de projetos. Então, assim, é tudo muito bem definido. E daí é o impacto, porque você não está acostumado a trabalhar com essa rigidez. Então, você já começa a sofrer um pouco com isso, né? Daí, assim, putz, se a gente pega a nossa biblioteca, a concorrência vai ter 300, 400 itens na biblioteca. A Tá. gente tem 4.000. Então, assim, Nossa. muita opção para tudo, né? Tá. E é tudo personalizado. Então, assim, você começa a ter um volume gigante de processo que você tem que absorver para você conseguir fazer o básico. Então, Tá. muitas vezes no básico você não consegue fazer, por quê? Você tem que entender todo o caminhar, né, da história. E daí eu falei, putz, não dá para continuar assim, né? Minha meta já ano passado eu não consegui bater, esse ano aumentou, eu falei, putz, se eu ficar assim eu tô ferrado. Eu tenho que Boa. melhorar. Eu tenho que dar um jeito de vender melhor e sofrer menos no processo. E daí eu comecei a buscar formas de melhorar. Fui por trás de livro, tal, e daquilo. Putz, dia a dia corrido, não dá para ler, não sobra tempo, viagem, família, eu falei, não, não dá. Daí comecei a escutar o podcast de vocês. Tá. E eu gostei muito da linguagem que vocês usam. Então vocês trazem coisas técnicas com uma linguagem muito mais simples, né? Uhum. Então tudo isso foi ajudando a falar, putz, olha só, nunca tinha parado para pensar dessa forma. Então começou a dar alguns insights, falei, putz, legal. Realmente, cara, me identifiquei e comecei a acompanhar o podcast de vocês. E daí quando você falou, teve o primeiro workshop lá de vendas consultivas. Participei Uhum. do É isso workshop. aí. Eu falei, putz, legal. Realmente não é aquela coisa, não é jabá. Tô lá Uhum. vendendo só, fazendo negócio comercialzão, faço uma entrevistinha aqui, beleza, e solta na banguela. Não, realmente é um negócio estruturado, tem a teoria por trás, vocês realmente conhecem a fundo a, o assunto, né? Não é uma coisa assim entregue assim, superficial. Ó, é isso, né? Ah, é Tá. isso, ó, mas ó, você tem dúvida, ó, vamos fazer isso, faz aquilo, ajeita. Eu falei, de repente, realmente o programa de aceleração é uma boa para realmente aprender a trabalhar com eles, né? Realmente ganhar alta performance. Então foi o fator Legal. decisivo. Até quando no próprio workshop eu fiz a inscrição, eu falei, pô, legal, conversar com o Leandro, tirar dúvida com ele pessoalmente, falei, putz, show de bola, né? E daí a gente teve aquela reunião online, onde a Aham. gente conseguiu, você me passou, passei as minhas dores, né, as dificuldades que eu tinha, você falou, ó, isso a gente consegue tratar assim, assado. No programa a gente vai ver isso, aquilo, vai te complementar, vai te ajudar. E daí Aham. realmente chegou no ponto que eu falei, meu, acho que é isso, né? Legal, cara. Realmente, acho que a forma de vocês trazerem conteúdo foi o que realmente me instigou. Legal, cara. Eu fico feliz porque eu e o Dani a gente trabalha bastante para trazer o podcast, né?
O podcast não é, assim, por mais que às vezes as pessoas não tenham essa percepção, mas é muito complexo, né? Sim. Hoje eu tenho a felicidade de ter duas pessoas na equipe, né? A Mônica e a Cris, elas trabalham comigo aqui no meu escritório em São Paulo para a gente conseguir, cara, dar conta de produzir hoje 2 episódios por semana, né? E a gente tem, pô, a felicidade de ter patrocinadores como, por exemplo, a Plume CRM, que entrou no nosso projeto agora em agosto e fortalece. Mas uma coisa para o amigo ouvinte tem que ficar muito claro. Eu e o Dani, a gente sempre quis trazer uma mensagem mais leve, né? A gente sempre quis falar, pô, vamos bater um papo, né? Por isso chama papo de vendedor, né? Não é o ser tão técnico, não é você falar requintado, é você falar aquilo que, né, que acontece na vida real, né? E aí, quando a gente lança o programa de aceleração, Danilo, a gente consegue se conectar verdadeiramente com o aluno. Não são números, são pessoas. Então, cada vendedor que está na turma 9, eu sempre me preocupo. O Dani sempre se preocupa. Né? A gente tem essa percepção de onde está cada um, por isso que a gente tem os formulários, a gente lê os formulários. O workshop de processo comercial é algo que eu me dedico muito. Tanto que as 3 semanas seguintes são um caos, porque imagina, todos os alunos mandando mensagem para mim, olha meu processo e tal. Mas, cara, é um caos que eu saio no final, né? Cara, com a sensação de dever cumprido. E quando eu gravo com você, por exemplo, você fala assim, meu, eu tô a 20% da minha meta em agosto, e você fala, pô, boa parte disso é porque agora eu tenho clareza de onde estão as minhas oportunidades, qual é a fase, o que eu tenho que fazer hoje, amanhã, daqui 2 semanas para eu poder vender, pô, eu vejo que vale a pena, né? Então o programa de aceleração, ele não tem como ser um treinamento de entrada, né? O Danilo falou assim, eu participei de um workshop. Esse workshop, ele é um treinamento de entrada. Amanhã não, sábado, né? Já vai ter passado para quem está ouvindo ou escutando, a gente vai ter um outro workshop de WhatsApp, né? De técnicas de vendas no WhatsApp que eu vou ministrar. Mas são treinamentos de entrada, né? Tem um valor ali de R$ 199 para você participar do workshop. Só que o programa de aceleração é algo muito maior. É algo de. São encontros semanais, 2 horas e meia, 3 horas. É para você entender que desenvolver vendas não é do dia para noite, né, cara? Exatamente. Você tem que se dedicar, você tem que fazer o exercício, você tem que se permitir ir contra, de repente, uma coisa que você acredita e que é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Então, cara, eu acho que boa parte do programa de aceleração, eu falo com muita felicidade na voz, acho que o amigo ouvinte deve tá percebendo. E é o programa que a gente mais se dedica, né? Porque a gente se conecta mesmo com uma galera e a gente curte demais, cara. Eu tenho muito orgulho do programa de aceleração e fico feliz de você estar na turma 9. Ah, E eu legal. sei, eu sei que você já mandou a mensagem que a gente gosta de ler, né, Danilo? Qual que é a mensagem que eu gosto de ler? Leandrão, tá pago. É isso aí, cara, é isso aí. A gente tem É, uma máxima, né? Fala aí, Danilo, desculpa. acho que é muito importante, acho que no programa em si, é realmente a, a parte técnica é fundamental, mas acho que é muito importante também a parte comportamental, que é com o Sim, Daniel, sim, que ele acaba entrando, enfim. E são coisas, meu, é onde realmente você fala, cara, se eu não mudar minha atitude, não vai dar certo. Não adianta, não exato, tem milagre. Ou eu mudo minha atitude, ou eu vou ficar patinando. Então, exato. essa parte comportamental do Daniel, acho que é muito legal. Realmente Isso aí. é o diferencial. Porque você vai pegar curso por aí, o pessoal vai falar de técnica. Ó, aqui, ó, você Isso. vai contornar a objeção. Você faz isso, 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 beleza? Só que ele não está vendo que do outro lado tem um ser humano que está reagindo, que você não consegue ler a expressão dele, né? E foi o assunto da aula passada, da anterior. Tava falando, né, Uhum. você entender microexpressão do cliente na hora que você está apresentando proposta. Cara, isso é fundamental. É, Então, se você não tiver essa parte comportamental, você pode ter a melhor técnica do mundo. Você vai camelar, vai é, patinar. Tá? Então, isso é uma pode coisa crer. que realmente é um feedback que eu dou para vocês que,
Cara, é muito legal. Bom, amigo ouvinte que está aí nos assistindo, nos ouvindo, tem link na descrição aqui para você conhecer o programa de aceleração, tá? É o link da bolinha vermelha, exatamente. Você vai lá, você vai agendar uma reunião com um consultor educacional, uma consultora educacional do meu time, para a gente se conhecer, para a gente entender se o programa de aceleração faz sentido para você, se você tá na hora, se o desafio que você tem ele vai ser vencido, né, através da sua participação no programa de aceleração, porque a gente quer te ajudar a chegar na meta, a ter prosperidade, né, na profissão, prosperidade financeira, esse é o nosso objetivo. Então já sabe, tem link aqui na descrição. Danilo, para quem quer se conectar com você, cara, que quer entrar em contato com você, qual é a melhor forma de ser feito isso? Lembrando que se você passar link de LinkedIn, Instagram, fica super tranquilo que eu vou pôr na descrição desse episódio, tá? Eu acho que uma maneira bem fácil, rede social, né? Então, Instagram, eu sempre estou postando algum conteúdinho lá, estou sempre só até que ativo na rede. Então, a gente consegue, se alguém quiser conectar, acho que é a melhor forma, né? Manda um direct lá e a gente vai Tá. conversando. Quiser adicionar também, Boa. bem tranquilo. E você que está aqui, até chegou aqui no final do nosso episódio, está assistindo no YouTube, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Tá escutando ou assistindo no Spotify? O processo é o mesmo. Clica no nosso nominho ali, ó, Papo de Vendedor, arrasta lá para cima, já clica no botão assinar, é gratuito. Aí você vai receber todas as notificações quando a gente lança um episódio, você não vai perder nada. E do seu ladinho, assim, esquerdo, tem lá classificar. Você pode põe 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito o nosso podcast. Lembrando que estamos concorrendo ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Vai lá, tem um link na descrição, o link da bolinha laranja. Vota na gente lá na categoria Comunicação, Marketing e Vendas. Você, em 30 segundos vai ajudar demais o nosso trabalho e com certeza perpetuar esse trabalho aqui no Papo de Vendedor, aqui no Super Vendedores. Tamo junto? Certo, Danilo? Recado final? Isso aí, pessoal. Vamos se aprimorar e cada vez vender mais. É isso aí, é isso aí. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!